Então, nós vimos semana passada, com relação ao versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, nós vimos quem é o anticristo, quem é o abominável da desolação, aquele que o profeta Daniel falou, que se coloca no lugar santo, o lugar onde ele não deveria estar. Então, pedimos ajuda a Daniel, semana passada, a João em Apocalipse, para saber quem é esse iníquo, esse que se levanta contra tudo que se chama Deus e quer ser adorado como Deus, né? E nós vimos semana passada que esse iníquo, esse anticristo, que é o oitavo rei, ele vai surgir do abismo, certo? Então, ele é alguém que vem do abismo, ou seja, é alguém que está morto. E sendo alguém que está morto, irmãos, ele vai ser dada autorização para Satanás para liberar o espírito desse anticristo do abismo, e ele vai entrar no corpo do sétimo rei que vai estar reinando aqui nos primeiros anos da tribulação. Então, aqueles que são espíritas, irmãos, eles esperam que alguém surja dos mortos, porque eles creem, como a gente conversava aqui com a Aracina, em reencarnação. Ou seja, que os mortos, eles tomam o seu corpo, né? E o Senhor vai permitir que isso aconteça, Aracina, para engano deles. Mas não será uma reencarnação, mas será uma encarnação, né? Não é aquela pessoa que morreu e ela mesma vai voltar. Mas é um espírito de alguém que está morto no abismo, que vai ser dada autorização para ele entrar no corpo de alguém morto, que será um governante que vai fazer uma paz, um acordo com Israel para que eles construam um templo. Então nós vimos quem é esse anticristo, né? Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. E nós vimos, não vou repetir o que a gente viu semana passada, né? Mas nós vimos que esse alguém é o imperador César Nero, que foi o primeiro a perseguir os cristãos lá no ano 60, depois de Cristo, né? Então ele vai ser liberado do abismo, porque vai ser dada a chave do ponto do abismo para Satanás. Vai ser dada autorização para ele liberar esse espírito. E quando ele tomar o corpo desse governante que morreu, como está em Apocalipse também, que esse governante vai ser golpeado de morte, todos vão seguir a besta. E vão se admirar seguindo ela. E vão dizer, quem é como a besta? Quem pode com ela? Então isso é o resumo de que nós vimos semana passada. E hoje nós vamos ver o que vai acontecer, irmãos, nesses 7 anos de tribulação. Mais especificamente nos 3 anos e meio finais, que nós vamos entrar aqui a partir de hoje, né? Porque o que nós vimos até agora, irmãos, até o versículo 14 do capítulo 24, foi o Senhor fazendo um resumo de toda a tribulação. E como que ele termina aqui no versículo 14? E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Que é o que os discípulos estavam perguntando. Quando sucederão essas coisas? Aqui no versículo 4, né? Versículo 3. Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então o Senhor começa a responder aqui a primeira parte da profecia com relação ao que vai acontecer com os judeus. Os irmãos lembram que essa primeira parte da profecia é judaica? Então nós estamos vendo aqui o que vai acontecer com os judeus. E os irmãos lembram o que foi falado no começo desse estudo, aqui de Mateus 24? Que essa primeira parte da profecia, que é judaica, ela é literal, irmãos. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir literalmente. Nada do que está nessa primeira parte da resposta é símbolo. O Senhor não está falando aqui por meio de figuras. O Senhor não está falando aqui por meio de símbolos. Mas tudo que ele vai falar aqui a partir de agora, que vai acontecer literalmente, irmãos. Já na segunda parte da profecia, que é a resposta para a igreja, aí o Senhor já fala em símbolos. O Senhor usa mais uma simbologia, usa figuras. Mas aqui, na resposta aos judeus, não. A resposta aos judeus é literal. Então, o que o Senhor fala que vai acontecer aqui?
versículo 16 do capítulo 24, né? Fala assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então o Senhor está falando aqui, a partir dessa passagem, irmãos, o que vai acontecer na segunda metade da tribulação. Na metade final. Por quê? Que nós identificamos que isso é a metade final da tribulação. Nós vimos anteriormente que o Senhor estava falando ali do começo da tribulação e se referindo a princípio de dores. Ali era o princípio das dores. Então o que é o princípio das dores? É o início dos 7 anos de tribulação. Mas ali é somente o princípio. A partir de agora, o Senhor vai falar da metade final da tribulação, que é o fim. E por que nós identificamos que é o fim, irmãos? Porque o abominável da desolação, ele vai ser colocado no lugar santo na metade da tribulação. Porque como nós vimos em Apocalipse, o anticristo vai reinar por 3 anos e meio, por 1260 dias. Então tudo que o Senhor vai falar a partir de agora, ele vai falar da grande tribulação, da metade final. E nós lemos aqui essa passagem aqui até o versículo 22. O que vai acontecer nessa tribulação? E por que esse tempo o Senhor reservou, irmãos, para os judeus, porque é uma profecia judaica? Por que ele reservou para os judeus esse período de grande tribulação? Então hoje nós vamos buscar entender o porquê que o Senhor está julgando o seu povo dessa forma. O que aconteceu para o Senhor reservar esse dia da vingança? Esse dia em que os judeus vão ser quase dizimados, irmãos. A nação de Israel vai quase acabar. Se o Senhor não separa o remanescente, se o Senhor não separa os eleitos, os escolhidos, a nação de Israel seria como Sodoma e como Gomorra. Mas porque é a nação do Senhor, é o povo do Senhor, o povo terrenal do Senhor, o Senhor vai reservar ali uns poucos que vão crer no Senhor. E por causa deles, a nação vai ser preservada. Mas por que a nação vai passar por isso tudo, irmãos? Por que o Senhor vai despejar a sua ira sobre a nação de Israel? E não só sobre a nação de Israel, mas sobre o mundo todo, irmãos. Então hoje nós vamos buscar entender o porquê desse período de grande tribulação. Onde falam das grávidas, daquelas que amamentam. Orar para que a fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. E quando o Senhor fala de sábado, ele está falando para cristão, irmãos? Quando fala de sábado, qual cristão que guarda sábado? A não ser os que seguem uma heresia. Quem segue sábado é judeu, irmãos. E aqueles que querem se judaizar também, né? Então nós identificamos também por essa passagem que o Senhor está falando para os judeus. Não está falando para a igreja. O âmago dessa explicação aqui do Senhor, nessa primeira parte, é principalmente para os judeus. Mas tenhamos atenção. Por quê? Porque no início da tribulação a igreja vai ser arrebatada. E aqueles que não forem arrebatados da igreja, porque nem todos serão arrebatados, os que ficarem também vão passar por esses dias. E vão também passar por essa tribulação. Então a tribulação é para quem? Para os judeus, para a nação de Israel, para a igreja que não foi arrebatada e para os gentios, para todas as nações. Mas nós estamos vendo especificamente aqui o que vai acontecer com os judeus.
Então vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Eu vou ler aqui a partir do versículo 4, tá? Jeremias 30, versículo 4. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Então é acerca de Israel, irmãos, e acerca de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Porque quando disserem o quê, Nélia? Quando disserem paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Então ele fala aqui, ó. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Então façamos a pergunta, irmãos. TT, um homem tem dores de parto? Roberto, um homem tem dores de parto? Mas desse dia, irmãos, nesse período, os homens sentiram dores como se fossem dores de parto. Porque eu vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando à luz, e que se tornaram pálidos todos os rostos. Versículo 7. Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Então, irmãos, nesse tempo, os homens colocarão uma na cintura como se estivessem tendo dores de parto. Nós não estamos na tribulação ainda. A igreja ainda não foi arrebatada. Mas se os irmãos acompanham as notícias, o que aconteceu agora lá em Israel, irmãos? O que aconteceu com crianças de colo lá em Israel? Os irmãos têm visto as notícias? Os irmãos viram o que o Hamas fez. Aqui na palavra fala que o povo será levado cativo para outras nações. O que aconteceu lá em Israel agora, irmãos? Não foram mais de 200 pessoas que foram sequestradas e foram levadas para a Palestina? Judeus? E lá também tinham gentios também, tinha povo de pessoas de outras nações. O que está profetizado, irmãos, que vai acontecer na tribulação, já aconteceu várias vezes na história. E está se repetindo, irmãos, diante dos nossos olhos. Eles não tiveram piedade de mulher, não tiveram piedade de idosos, não tiveram piedade de crianças, de grávidas, não tiveram piedade de ninguém, irmãos. E segundo as notícias, o pessoal do Hamas, aqueles jovens lá, aqueles homens, eles ligavam para casa para contar para os pais: pai, matei 10 judeus com as minhas próprias mãos. E se alegrando. E o pai abençoava o filho, porque matou 10 judeus com as próprias mãos. Derramou sangue judeu. E não estamos na tribulação. Sabemos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, com os judeus, né? O problema que os judeus eram aos olhos das nações. E não pensemos, irmãos, que era só com relação aos alemães, não. Não eram só os alemães que eram contra os judeus. Todas as nações desampararam os judeus. É? Todas as nações sabiam o que estava acontecendo e lavaram as mãos. Não fizeram nada. Né? E dizem até que a nação de Israel foi criada em 1948 pela ONU com a intenção de quê? De juntar todo o povo judeu do mundo na nação de Israel para que um dia, com os judeus ali, eles conseguissem dizimar todo mundo. Né? Essa é a intenção maligna, a intenção de Satanás com relação à nação de Israel. Mas por que tudo isso, irmãos, acontece com a nação de Israel? Por causa do endurecimento do seu coração. Com relação a tudo que foi revelado a eles, irmãos. A tudo que foi dado a eles, irmãos. Mas eles não renderam os frutos correspondentes. E por que eles não renderam os frutos correspondentes? O que o Senhor falou lá em Mateus? O reino lhe será tirado e será dado a outro povo que lhe rendam os frutos. Esse reino foi dado a nós, irmãos, para que nós rendamos esse fruto.
E até hoje os judeus têm um véu colocado. E esse véu só é tirado, irmãos, quando cada um crê no Senhor individualmente. Porque como nação, Israel não vai crer em Deus. Ele só vai crer no Senhor depois de passar por essa tribulação. Para a gente ver o endurecimento do coração do homem, a que ponto chega. E a nação de Israel é dada como exemplo para nós. Então, irmãos, se o reino foi dado a nós, que nós temamos, que nós possamos dar os frutos que o Senhor espera de nós. Amém, irmãos? Vamos lá, Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 24. Que é uma passagem paralela, que também fala desse período de tribulação, né? Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Mas por quanto tempo, André? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse 11, versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meçais, porque foi ele dado aos gentios, estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, os gentios vão pisar Jerusalém. Vão perseguir os judeus, não só em Jerusalém, mas como aqui nós estamos vendo em Mateus 24, essa primeira passagem aqui, essa primeira resposta, com relação aos judeus, o que vai estar acontecendo com eles, é a resposta do Senhor para os judeus, mas no mundo todo, irmãos, essa perseguição vai estar acontecendo. Nós vamos ver mais adiante que essa tribulação que o Senhor fala aqui para os judeus vai estar acontecendo no mundo todo também para os cristãos. Né? E aqui em Zacarias, capítulo 14, Zacarias 14, 2. Vou ler a partir do versículo 1. Zacarias 14, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Agora, olha o que o Senhor fala, irmãos. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Por que isso está acontecendo com a nação de Israel, irmãos? Os irmãos lembram que nós vimos lá em Mateus 23? O que eles falaram para o Senhor quando o Senhor estava conversando com eles, tentando convencer eles? Mateus 23. O Senhor queria que eles crescem quem ele era, o Filho de Deus, o Messias. Mas o que eles falaram, irmãos, para o Senhor? Além de blasfemar contra o Espírito Santo, como nós já vimos, de falar que o Senhor expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebu. O que eles falaram? Vamos lá, Mateus 23, versículo 29. Mateus 23, 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis. O que eles diziam, irmãos? Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Olha o que eles falaram. Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não seríamos cúmplices do sangue dos profetas. Mas o Senhor vai provar o contrário para eles, irmãos. O Senhor vai provar que eles continuam com o coração endurecido. Porque nós vimos na semana retrasada também, e na semana passada, que o Senhor vai enviar 2 testemunhas durante a tribulação, que vão pregar em Jerusalém durante 3 anos e meio. Durante os primeiros 3 anos e meio. E o que vai acontecer com essas duas testemunhas, irmãos? Eles vão matar. Então eles vão comprovar que eles continuam com o coração endurecido e mentiram
quando falavam que, se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, nós não teríamos matado os profetas, não teríamos feito isso ou aquilo. Mas eles estão confirmando que o coração deles é pecaminoso e endurecido como o dos pais. Então, eis o motivo, irmãos, porque o Senhor vai ter que vir com ira com relação à nação de Israel. Apesar de ser o povo de Deus, o povo escolhido, o povo terrenal, descendência de Abraão, eles têm promessa do Senhor, mas o Senhor tem que tratar com eles, irmãos, em virtude do seu coração endurecido. Vamos lá, Salmos, capítulo 74, versículos 3 e 4. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo do santuário. Se referindo aqui ao anticristo, né? Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e ateiam os seus próprios símbolos. Versículos 6 e 7. E agora, a todos esses lavores de entalhe, quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário. Profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. Porque qual é o sinal, irmãos, de que o templo que vai ser reconstruído durante a tribulação, ele vai ser destruído, como fala aqui em Salmos? Quando o abominável da desolação colocar ali a sua imagem. Ali vai ser o sinal da desolação. Esse vai ser o sinal para os judeus, irmãos. Por isso que o Senhor fala em Mateus 24. Fujam para os montes. E o sinal vai ser esse. Quando essa imagem do anticristo for colocada no lugar onde não deve estar, é o sinal para os judeus fugirem para os montes. E isso não é a primeira vez que acontece em Israel. Não é a primeira vez que acontece com o povo de Deus. O que Davi fez quando fugia de Absalão? Ele fugiu para os montes, irmãos. O que Elias fez quando fugia de Jezabel? Ele fugia para os montes. E o Senhor, novamente, ele manda os judeus fugirem para os montes. Irmãos, e não vai dar tempo para nada, irmãos. Ele fala, quem estiver no telhado, não entre nem em casa para tirar alguma coisa. Porque é tempo de assolação contra Israel. Por isso que o Senhor se refere a esse tempo como o abominável da desolação. O que é abominável, irmãos? O que se refere a essa palavra? O abominável, para os judeus, são os ídolos. Eles tratam os ídolos como coisas abomináveis. Mas por que é o abominável da desolação? Ou o abominável da destruição? Porque desolação fala de destruição. Porque quando essa imagem, que é abominável, for colocada no lugar onde não deve estar, aí vai iniciar a destruição do templo e a grande tribulação. Então é como nos dias de Ló. O que o anjo falou para Ló? Vai e foge para os montes e não olhe para trás. Irmãos, não vai dar tempo de nada, irmãos. Os que estiverem no campo, não volte para casa para buscar alguma coisa. Fuja para os montes, como aquela mulher em Apocalipse 12, quando ela deu à luz e aquele filho varão foi arrebatado para o trono. O que Satanás fez, irmãos? Ele não tinha como mais perseguir o filho varão, porque ele foi arrebatado. Ele foi fazer guerra contra a mulher. E o que a mulher fez? Ela fugiu para o deserto, para um lugar onde ela estivesse segura, longe da visão da serpente. A mesma coisa vai acontecer nesse tempo, irmãos. Então, voltando aqui a Mateus 24, o inimigo ele sempre tentou levantar o anticristo. A gente vê vários personagens aí na história fazendo o papel do anticristo. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a tribulação vai durar 7 anos. Quanto tempo que durou a Segunda Guerra Mundial, irmãos? Foi de 1939 até 45, durou 6 anos. Né? E a gente vê que na parte final da Segunda Guerra Mundial foi aquele grande plano de Hitler, a solução final. Que era o quê? Qual era a solução final de Hitler? Câmara de gás, né?
matar todos os judeus em massa, irmãos. Em massa. É a mesma coisa que vai acontecer na grande tribulação com o anticristo. Só que até ali eles vão ser guardados por causa do remanescente fiel. Né? E por que isso? Porque os judeus matam todos aqueles que são enviados. Inclusive, mataram o Filho de Deus. Inclusive hoje, qualquer cristão que vá lá em Jerusalém, irmãos, pregar o evangelho, eles pegam em pedras para tirar, sabiam disso? Eles proíbem aqueles judeus mais ortodoxos, aqueles que têm aquelas franjinhas, que usam aquele... Eles pegam em pedras. Irmãos, crianças pegam em pedras. Se algum cristão levantar a voz ali em Jerusalém. Ali é permitido visitação, os lugares santos ali, né? Para os cristãos, como turista. Mas vai alguém levantar a voz ali, irmãos? Falar de Jesus. Mas vai pregar. Vai falar do Messias, Jesus, que eles rejeitaram. Vai pregar para eles. Crianças pegam em pedras. Eu já vi vários vídeos. Né? Tendo que ser segurado. Inclusive as crianças, irmãos. Então a gente vê o porquê que o Senhor vai chegar nesse dia da vingança que está prometido, irmãos. Desde quando esse dia da vingança? Desde Moisés. Desde o Pentateuco, o Senhor fala nesse dia da vingança. Desde quando eles levantaram aquele bezerro no deserto. O Senhor queria ali já que viesse o dia da vingança. Mas Moisés intercedeu por eles. Como que as nações vão falar desse povo que foi tirado do Egito? Né? E o Senhor queria fazer uma descendência de quem? De Moisés. Mas ali o Senhor teve misericórdia e reservou esse dia da vingança para os últimos dias dessa dispensação, irmãos. Então Israel, ele vai ser afetado por isso, porque será tempo de angústia, como nós lemos lá em Jeremias. Mas vamos a Isaías, capítulo 10. Isaías, capítulo 10, versículo 3. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá, irmãos? Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. A acusação que o Senhor fez contra eles lá em Mateus 23. Mas que fareis vós, outros, no dia do castigo? É esse dia, irmãos. O dia do castigo é esse período em que o Senhor vai vingar o sangue de todos os profetas que eles mataram. Porque o que eles falaram, irmãos? Quando o Senhor estava sendo crucificado? Que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Então, eles decretaram o próprio dia da aflição. Não queremos saber desse Messias. Queremos saber de Barrabás. Né? Então, é injustiça. Eles amaram a injustiça, o roubo, né? E que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Mas que fareis, vós outros, no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Então vamos lá, Daniel, capítulo 12. Porque Daniel também fala desse período, né? Daniel, capítulo 12. Daniel 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então ele fala de um tempo de tribulação, como fala lá em Mateus, como nunca houve e nem haverá jamais, não só para a nação de Israel, mas para todo mundo, irmãos. Então agora nós vamos ver que o mundo todo está incluído nessa tribulação. Isaías, voltar a Isaías, né, capítulo 13, versículos 9, 10 e 11.
Para a gente ver que esse dia de angústia, apesar da resposta do Senhor ali em Mateus ser específica para o povo judeu, porque ele está respondendo uma pergunta dos discípulos, que representam tanto os judeus quanto a igreja, né? Porque eles foram os que creram, mas também são judeus. Mas essa tribulação, irmãos, vai ser para o mundo todo, como fala aqui, ó. Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Continuando aqui no capítulo 26 de Isaías, um pouquinho mais na frente. Isaías 26, versículo 21. Fala assim: Pois eis que o Senhor sai do seu santo lugar, para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então o Senhor ele vai vingar o sangue de todo inocente que foi morto, de todo profeta que foi perseguido, não só por Israel, mas pelo mundo todo. E não só isso, irmãos. Esse dia da vingança é um dia tal, irmãos. É um dia tremendo. É um dia como nunca houve e nem haverá jamais. Que esse dia da vingança não vai afetar só os judeus, não vai afetar só a igreja que ficou, não vai afetar só os gentios, mas também vai afetar o mundo espiritual. Porque o Senhor também vai vingar e vai também vir com tribulação e com vingança com relação aos anjos caídos. Então todo mundo será abalado. E todo o céu também será abalado, irmãos. Vamos ver isso aqui também em Isaías, capítulo 24, versículo 21. Isaías 24, versículo 21. Fala assim: Naquele dia, ou seja, o dia da vingança, esse período, né? O Senhor castigará nos céus o que, irmãos? As hostes celestes e os reis da terra na terra. Então ninguém vai se livrar desse dia, Margarete. Tanto os principados e potestades que hoje governam nas regiões celestiais, os reis da terra na terra, a nação de Israel, a igreja que não foi fiel, também passará por essa tribulação. Muitos da igreja serão salvos durante essa tribulação, mas também sofrerão durante esse período para serem embranquecidos, para serem santificados. Então ninguém vai escapar, irmãos, quando o Senhor vier no seu dia de vingança. E no capítulo 27 de Isaías também, um pouquinho mais na frente. Capítulo 27 de Isaías, versículo 1. O que vai acontecer, irmãos? Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte. Vai ferir quem, irmãos? Vai castigar quem? Ninguém vai escapar, irmãos. Até Abaddon, Apolion, né, que é o anjo do abismo, nem ele vai escapar. Nem o dragão, a serpente sinuosa. Então é o dia da vingança, irmãos, do nosso Senhor. Então nós vemos que o Senhor espera, irmãos. Olha a paciência do nosso Senhor. Ele dá tempo. Ele dá tempo. E durante 6.000 anos, o Senhor tem dado tempo. Não só para os homens, mas também para os anjos, irmãos. Não pensem que os anjos hoje, alguns deles, não todos, tá, irmãos? Não todos. Mas alguns deles também não podem fazer a escolha pelo Senhor. Alguns anjos ainda podem escolher pelo Senhor, irmãos. Por que os irmãos acham que a igreja ensina aos anjos? Para quê? Só para ensinar? É porque alguns deles ainda têm a opção de escolher pelo Senhor. Então a gente tem que aprender da subordinação da igreja ao Senhor.
Os irmãos têm falado muito na questão do véu. O véu é um símbolo, irmãos, para os anjos caídos de submissão da igreja. Nós que somos pó, nós que não somos nada, e eles são maiores que nós ensinamos a eles, irmão, para que alguns ainda o escolham pelo Senhor. Mas nesse dia, irmãos, vai ser o dia da vingança do nosso Senhor, também com relação a eles, com relação às hostes celestiais nos lugares celestiais. Os reis da terra na terra. Mas por causa dos escolhidos, irmãos, aqueles dias serão abreviados. Porque se aqueles dias não fossem abreviados, irmãos, nenhuma alma se salvaria. Né? E assim, a gente percebe as coisas acontecendo no nosso dia a dia, irmãos, mas às vezes a gente nem dá conta, a gente nem percebe nada. Né? E eu vi um vídeo hoje do que aconteceu no Leblon, não sei se foi esses dias aí, dia 5, né? As pessoas estavam lá na praia, tranquilas, irmãos, tranquilas, desfrutando do lazer, né? Irmãos, do nada, irmãos, é do nada que as coisas acontecem. Veio uma onda, irmãos, e varreu toda a orla ali, areia, e foi até o asfalto, coisa que é difícil acontecer, né? E eu olhei para aquilo, irmãos, caramba, olhei assim, e eu pensei, é um aviso do Senhor, irmão, mas ninguém enxerga, ninguém fala nada, ninguém está nem aí. Foi só uma ressaca, algo climático, né? Mas o Senhor vem dando avisos, irmãos. Ele vem dando avisos. Terremotos, guerras, pestes, rumores de guerras que aconteceram lá no tempo de Israel e tem acontecido até os nossos dias. Mas quando aquele dia chegar, irmãos, ele vai vir como, irmãos? Ele vai vir como ladrão, irmãos, da noite. Vai pegar todo mundo de surpresa. Mas por causa dos escolhidos, voltando a Mateus, aqueles dias serão abreviados, irmãos. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos. Quem são os escolhidos? Quem são os escolhidos, irmãos? Nós temos que saber quem são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas são poucos mesmo, né, irmão? É um pequeno remanescente. Quem são os escolhidos? Vamos ler aqui, né, no capítulo 24 de Mateus. Versículo 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Essa salvação aqui se refere a quê, irmãos? Ser salvo de quê? A gente já aprendeu que salvação na Bíblia é uma palavra ampla. E pelo contexto, nós temos que ver a que essa salvação está se referindo. Salvação pode se referir a muita coisa. A gente pode sofrer um acidente de carro e ser salvo da morte. Ó, nós fomos salvos. Né? Não aconteceu nada quando você foi salvo. Né? A gente pode estar sendo assaltado e ser salvo do assalto, né? Não, o ladrão não conseguiu o intento dele. Nós fomos salvos. A gente está falando aqui de tribulação, irmãos. Está falando de morte, de perseguição. Então, o ser salvo aqui é ser salvo da morte. Porque senão, toda a humanidade seria morta, irmãos. Muitos morrerão nesse período. Então, se esses dias não fossem abreviados, irmãos, nenhuma alma seria salva. Nenhuma alma escaparia da morte. Irmãos, vai ser sangue para todo lado, irmãos. O Senhor vai pisar o lagar da ira. A gente vai ver aqui mais na frente, né? No versículo 28, que fala assim: onde tiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, irmãos. No vale de Megido, no Armagedon, onde o Senhor vai reunir todas as nações, irmãos. Irmãos, se os irmãos veem filme de Primeira Guerra, de Segunda Guerra, a gente vê a carnificina que foi, irmãos. Primeira Guerra, principalmente, irmãos. Que era guerra de trincheira. Irmãos, os soldados ficavam ali dias na trincheira. E para avançar 50 metros, irmãos, quando ele saiu da trincheira, era tiro para tudo quanto é lado, irmão. Todo mundo morria. A gente vê filme assim, né? Irmão, nesse dia, irmãos, vai ser carnificina. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E se esses dias não fossem abreviados, irmãos, nenhuma alma se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos,
aqueles dias serão abreviados. E quem são os eleitos, irmãos? Para quem é essa profecia, irmãos? Essa aqui, a primeira parte de Mateus 24. Para quem é essa profecia? Os que creram. Alguém? Pode ser os judeus também que vão ser eleitos lá. Para os judeus, irmãos. A gente está repetindo aqui várias vezes, né? Para os irmãos gravarem bem. Essa profecia, a primeira parte, é para os judeus. Então, esses eleitos aqui são eleitos judeus. Se converteram. Que se converteram, que creram no Senhor. Mas essa situação toda vai atingir toda a terra. Todos que estiverem aqui, não vai ser só lá. Não vai ser só lá. Inclusive os crentes que não reinaram. Inclusive aqueles que não reinaram. Não foram de primeira classe. Sim. Então toda a terra vai ser dividida, inclusive os crentes. Né? Então, assim, os dias vão ser abreviados para os crentes também, né? Esses crentes que Por causa dos eleitos de Israel. Porque senão a nação ia ser dizimada. A nação de Israel ia acabar. E esses eleitos também estão aqui, espalhados no mundo inteiro, né? Também. Sim. Vai ser abreviado para todo mundo. Então, você falou, vai Né? Então, por que você está falando que eles vão ser primeiro? Eles vão ser o quê? Que essa parte aqui da profecia é para eles, se tem outros eleitos. Não, como eu falei anteriormente, a tribulação é para todo mundo. Para a terra toda. Mas essa resposta do Senhor, a primeira pergunta que os discípulos fizeram, o Senhor está respondendo o que vai acontecer mais especificamente com os judeus. É uma resposta judaica. Né? Por isso que ele fala, ore para que a sua fuga não aconteça no sábado. Quem é que guarda o sábado? É judeu. sendo que o mundo inteiro vai ser assolado. O mundo inteiro vai ser assolado. A abominação desoladora vai ser colocada onde? Em Jerusalém, no templo, no lugar santo. É uma resposta judaica. Então, esses escolhidos aqui são escolhidos do povo judeu. E quem são esses escolhidos? Vamos lá, Apocalipse. Capítulo 7, versículo 1. Fala assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, esses escolhidos serão selados primeiro. Né? E quem são eles? Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, da onde, irmãos? De todas as tribos dos filhos de Israel. Então, 12 mil de cada tribo será selado com o selo de Deus. E que selo é esse, irmãos? Vamos lá, Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. O que aconteceu conosco, meus irmãos, quando nós cremos no Senhor? Selado. Acharam? Fomos selados, né? Efésios, capítulo 1, versículo 13. Selados em Cristo. Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que acontece? Depois que nós escutamos o evangelho da salvação e cremos no evangelho, irmãos? Nós somos selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Então esse selo que vai ser colocado sobre 12 mil de cada tribo de Israel foi porque eles creram no testemunho das 2 testemunhas que pregaram em Israel durante a primeira metade da tribulação. Eles creram no Senhor, são judeus piedosos. 12 mil de cada tribo. E eles vão ser selados. Esses 144 mil, para que nada aconteça com eles, para que eles sejam guardados. E para finalizar, vamos lá, Romanos. Romanos, capítulo 9, versículo 27. Porque muitos acham que Israel foi cortado
e agora a igreja tomou o lugar de Israel. Mas ninguém tomou o lugar de ninguém, irmãos. Igreja é igreja e tem suas promessas. Israel é Israel e tem as suas promessas. O Senhor, ele colocou um véu sobre Israel, mas isso é em parte, irmãos. Até o dia em que a nação, na figura desses 144 mil, vão crer no Messias, vão crer no Senhor. E Paulo fala aqui no capítulo 7, no capítulo 9, versículo 27 de Romanos. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então o Senhor vai deixar o remanescente, porque senão a nação ia extinguida. Lembra de Elias quando fugia ali de Jezabel, irmãos? O que Elias falou? Senhor, só eu sobrei? Só eu creio no Senhor? Só eu sigo o Senhor? O que o Senhor responde para ele? Não é só você não. Eu reservei para mim ainda 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Isso está lá em Romanos aqui, capítulo 11 de Romanos, um pouquinho mais na frente. Paulo falando do futuro de Israel. Versículo 3 do capítulo 11 de Romanos. O que ele fala? Vamos ler aqui a partir do versículo 1 de Romanos 11. Pode ler, Lucimar. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabes o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares? E só eu fiquei e busco a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. A mesma coisa vai se repetir no final. O Senhor vai reservar um remanescente que vai crer nele e por isso os dias serão abreviados. Mas esse remanescente que vai ser guardado lá é um remanescente de judeu, que foram selados com o selo do Espírito Santo porque creram no Senhor, né? Então isso, irmãos, é o dia da vingança do nosso Deus. É o dia da sua ira. Ele vai vingar o sangue de cada profeta, de cada filho dele, inclusive o sangue do seu próprio filho, que foi derramado pelos gentios e pelos judeus. Você né? conhece algum judeu convertido? Vários. Sim, tem muitos judeus convertidos, porque individualmente cada judeu pode crer. Como nação eles estão com véu colocado sobre eles. Mas quando o judeu se converte, irmãos, é tremendo. Porque aquele véu do Antigo Testamento, que ele não enxergava nada, agora com a revelação de Cristo, eles que têm a lei gravada na mente, irmão, quando o véu é tirado, irmãos, o judeu é um instrumento, uma ferramenta tremenda na mão do Senhor. Então nós temos que orar por Israel. Nós temos que orar para que eles se convertam. Nós não temos que falar contra, no sentido de não, eles são amaldiçoados mesmo e se lasque para lá, não. Temos que orar para que haja paz em Israel. Se o corte de Israel foi bênção, irmãos, como Paulo fala, o que dirá quando eles forem reenxertados? Então nós temos que orar pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel. Mas eles vão pagar um preço por terem rejeitado o Senhor. Né? E o Senhor está guardando esse dia da vingança para esse período de 3 anos e meio, para esse dia de tribulação como nunca houve e nunca haverá jamais um dia como esse. Amém?